Salmos imprecatórios, aqueles em que o salmista deseja o juízo daquele que o persegue. O inimigo precisa ser julgado por Deus e esse juízo tem que ser violento. Salmos que deixam a gente muitas vezes desconfortável. O que a gente faz com esse negócio aqui? Às vezes não, às vezes tem gente que quer que o inimigo, seja lá quem for, sofra esse dano e esse juízo. Se for gente famosa e desconhecida, então, que está sofrendo, mas que eu acho que é meu inimigo, então tanto melhor. Cabe ao cristão orar um salmo imprecatório, desejar esse juízo violento contra os seus inimigos, do ponto de vista cristão, do ponto de vista de Jesus, da nova aliança. Como que a gente lida com esses salmos? Quando você for ler na sua leitura anual e passar por esses trechos, por essas passagens, como que você lida com esse negócio? É o intuito desse vídeo hoje responder a isso. Olá, eu sou Victor Fontana, esse aqui é o meu canal, ele pode ser um pouco o seu também. Para isso basta que você se inscreva nesse canal, ative as notificações, deixe o seu like, seu comentário, isso faz com que esse canal seja indicado para mais gente. Se você gosta de teologia, vai ter mais gente com conteúdo teológico. Então, qual que é a tua parte nessa história? Macetar no like, deixar um comentário bacana, que agrega, educando também, deixa o seu comentário. E se você quer se aprofundar na teologia, dá uma passada na descrição, tem um roteirinho de estudos teológicos muito bem feitinho, que eu me dediquei bastante para fazer para você, no seguinte sentido, cara. É uma lista de livros para você ler na sequência, para você saber qual que é o próximo livro que você tem que comprar. Então, com o dinheiro que você compraria o seu próximo livro, você compra o meu roteiro e não corre o risco de levar gato por lebre, levar aí um livro ruim. Cara, tem muita gente gostando desse roteiro, eu tenho certeza que você vai gostar também, então dá uma passada aqui embaixo. Clica no link porque agora a gente vai falar desses salmos. Sim, salmos em que o salmista tá lá, o poeta tá lá, sofrendo nas mãos de um perseguidor, e ele diz assim: Deus, pune esse perseguidor, massacra. E realmente o desejo do salmista é muitas vezes bastante violento. E aí você fala assim, pô, o Jesus que eu conheço não combina muito com essa parada. E realmente não combina. Da perspectiva do cristão, Jesus muda o paradigma para um outro lugar. Ele não faz isso do nada, mas eu quero te explicar como ele faz isso. Então, vamos passar primeiro pela afirmação mais básica de Jesus a esse respeito, que está lá no Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, versículos 43 e 44, acompanha comigo. Vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo, em versões mais antigas, né? Eu, porém, vos digo, né? Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles, em favor daqueles que os perseguem. Ou seja, aqui Jesus já matou uma parte da charada. Se você tem inimigos, se você tem perseguidores, esses inimigos devem ser amados, e a oração que se faz em relação a eles não é de um salmo imprecatório, não é de juízo sobre eles, pelo contrário, é uma oração em favor deles. Eventualmente para que eles tenham uma transformação de vida, para que eles conheçam Jesus, para que lhes vá bem, para que o mal seja respondido com o bem, se você quiser. Ame o seu inimigo, tá? Ame o seu inimigo e ore por aquele, em favor daquele que te persegue. Tá, mas assim, como que Jesus, ele muda esse paradigma? Será que ele estaria descartando o Antigo Testamento ou os Salmos? E a verdade não, a verdade é que ele está jogando luz sobre a real condição do ser humano quando esse tipo de oração é feita. Eu vou explicar para você um pouco melhor. São vários os salmos em que esse pedido, esse desejo por uma ação violenta de Deus aconteça. Um dos mais famosos é o Salmo de número 69, e ele é uma importante dica para nós a respeito de como esse juízo ele acontece. Para isso, então, eu vou pedir para você dar uma olhada comigo no Salmo de número 69, que é um salmo de Davi, no qual Davi descreve a sua própria perseguição e o desejo dele de juízo frente aos perseguidores. Olha o que diz Davi, Salmo de número 69, a partir do versículo 20, tá? A zombaria partiu meu coração, estou em desespero. Eu supliquei por socorro, nada recebi. Por consoladores e
a ninguém encontrei. Puseram fel na minha comida e, para matar-me, a sede, deram-me vinagre. Que a mesa deles se transforme em laço, torne-se retribuição e armadilha, escureçam-se os seus olhos para que não consigam ver, faze-lhes tremer o corpo sem parar, despeja sobre eles a tua ira, o teu furor ardente os alcance. Beleza? Davi, peso pesado, né? Pois é, cara, olha só. Quando você conhece um pouco da tradição cristã, talvez a história de Jesus mesmo só por filmes, e Davi aqui fala sobre fel na sua comida e vinagre quando se tem sede, provavelmente você já sabe o que isso daqui tem a ver com Jesus. A gente está falando do episódio da crucificação. No mesmo evangelho que a gente leu, o evangelho de Mateus, lá no capítulo 27, você tem fel misturado naquilo que Jesus poderia ingerir pelos soldados e, posteriormente, vinagre quando ele tem sede, né? Então, isso que Davi metaforicamente está dizendo que aconteceu com ele por causa da perseguição dos seus inimigos, literalmente acontece com Jesus. E então, Davi deseja uma série de juízos contra quem faz isso contra ele. Certo? É isso que está acontecendo nesse salmo. Só que esse salmo ele é cumprido em Jesus de alguma maneira. E aí, quando a gente enxerga qual é o papel de Jesus nessa história, Jesus está assumindo o papel de Davi aqui. No Evangelho de Mateus, essa é a passagem que Jesus, inclusive, fala: Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? É a mesma coisa aqui que Davi está dizendo. Olha só, eu supliquei por socorro e não recebi nada, ele foi desamparado. Tudo bem que Jesus está citando um outro salmo, literalmente, mas ecoa isso daqui, né? Supliquei por consoladores e a ninguém encontrei. Por que me desamparaste? E aí acontece com Jesus isso que aconteceu metaforicamente com Davi. Deram fel, um amargo para ele comer, e vinagre foi colocado na sua boca para matar-lhe a sede. Nesse cenário em que Jesus está na cruz e recebe fel e vinagre, quem são os perseguidores? Aí você vai dizer o Império Romano. E eu não tiraria a sua razão. Mas na nossa relação com Jesus, na minha relação com Jesus, na sua relação com Jesus, quem é responsável pelo estado de Jesus na cruz? Quem pecou para que Jesus estivesse lá? Fomos eu e você. E, portanto, o salmo imprecatório aqui, à luz da nova aliança, à luz do evento de Jesus, à luz do evento da crucificação, o salmo imprecatório aqui é contra mim, é contra você. E isso fica mais claro quando a gente lê a sequência. Escureçam-se os olhos para que não consigam ver, fazem-lhes tremer o corpo sem parar. Com quem que isso acontece? Com o Império Romano? Não. Com os discípulos de Jesus e com Paulo, o principal missionário de Jesus. Os olhos deles se escurecem no caminho de Emaús, Lucas capítulo 22, os olhos de Paulo se escurecem quando ele persegue a Jesus, Atos capítulo 9, o corpo estremece. Veja, da ótica da nova aliança, o salmo imprecatório é contra aquele cujo pecado coloca Jesus numa cruz. O verdadeiro Davi, o verdadeiro rei davídico, o Davi sobre todos os reis de Israel, o principal Davi. E, portanto, o salmo imprecatório, muito cuidado com ele quando você quiser orar contra alguém, porque o salmo imprecatório denuncia a mim, o salmo imprecatório denuncia a você. Somos nós os perseguidores. Somos nós os responsáveis pela crucificação de Cristo Jesus. Então, essa é uma primeira chave para que a gente possa lidar com os salmos imprecatórios. Qual é a espiritualidade, então, que um salmo imprecatório deveria instilar no coração de um cristão, à luz do cristianismo? É claro
que esse documento é canônico também para outras tradições religiosas, mas dentro do cristianismo, que reconhece Jesus como Messias e como aquele que cumpre as profecias messiânicas do Antigo Testamento, como que isso é vivido na espiritualidade de alguém que crê nessas coisas? Bom, quando eu me deparo com um salmo imprecatório, na minha espiritualidade eu me deparo com o que existe de pior no meu próprio ser. Eu não oro o salmo imprecatório como juízo para o outro. Eu oro o salmo imprecatório como percepção da minha iniquidade, do meu pecado, da denúncia de quem eu sou na minha responsabilidade pela crucificação de Cristo. Agora, eu não quero ficar apenas nisso, porque o salmo imprecatório ele também aponta para uma resolução espiritual um tanto mais positiva e esperançosa, inclusive. A gente tem que lembrar que esses salmos, eles acontecem dentro de um contexto de belicosidade, de beligerância do Antigo Oriente Próximo. Nós, ocidentais do século XXI, dificilmente passamos por episódios de guerra, coisa que não é o caso no período em que esses salmos são escritos e mesmo no período em que o saltério é compilado. Então, o conjunto de salmos, conforme ele é juntado nesses 150 que nós temos no livro de salmos, que a gente também chama de saltério, esse conjunto de salmos ele é compilado e escrito num período em que guerra é uma coisa absolutamente presente, em que Israel é uma nação pequena e com um contingente militar pequeno perto dos seus vizinhos e com um armamento inferior ao armamento dos seus vizinhos, e que só quem pode livrar Israel diante da sua condição de inferioridade militar é o próprio Deus. Então recorre-se ao próprio Deus para ser aquele que protege a nação de Israel. Mas mais do que isso, no momento em que a nação de Israel, ou Judá e Israel depois no reino dividido, no momento em que eles passam a ser ativamente perseguidos e perder batalhas sucessivas, inclusive entrar no exílio, existe então um desejo de justiça pela tamanha crueldade que esse povo sofre. E aí a gente pode olhar para um outro salmo imprecatório que vai nos guiar mais ou menos para essa mudança de percepção quando Jesus entra na jogada. O outro salmo imprecatório que eu menciono é o salmo de número 137, que conta como o povo de Judá chorava nas margens do rio da Babilônia quando os babilônios que os escravizaram exigiam que eles cantassem. Ah, olha, cantem as melhores canções de vocês para nos alegrar. Então, além de fazer o povo de escravo, os babilônios eles exigiam que esses escravos sorrissem, se alegrassem e cantassem numa demonstração extraordinária de crueldade. Diante disso, o salmista ele diz: olha, que a minha mão ela se torne ressequida e a minha língua ela grude no céu da boca antes de eu cantar para esses caras. Bem-aventurado aquele que esmagar os filhos dos babilônios contra a rocha. E aí acontece uma outra mudança de paradigma em Jesus, e precisamente na crucificação. Porque a justiça que o salmista deseja contra os filhos da Babilônia é executado contra Jesus. Jesus é esmagado no lugar dos filhos da Babilônia. Então, ao olhar para o salmo imprecatório, em primeiro lugar eu olho para o tamanho do meu pecado, que coloca na boca de Jesus na crucificação vinagre. Ao mesmo passo, quando eu olho para o salmo imprecatório, eu percebo que a justiça, o juízo que deveria ter sido feito contra mim, que estou colocando vinagre na boca de Jesus, ele é feito, esse juízo, contra o próprio Cristo, contra o próprio Jesus, no meu lugar. Veja, toda a violência do juízo do salmo imprecatório estava direcionado aos povos circunvizinhos.
Jesus, então, no lugar do rancor, do ressentimento contra esses povos circunvizinhos, assume o lugar desses povos na cruz, é contra ele exercida a justiça, e a partir de então, esses povos passam a ser acrescentados na aliança. É para isso, dentro da perspectiva da espiritualidade cristã, que servem os salmos imprecatórios. E, portanto, quando alguém, a exemplo de Hélio Schwartzman, durante a pandemia, deseja a morte de alguém, isso é um tanto complicado. Hélio Schwartzman em relação a Bolsonaro. Quando alguém deseja a morte de Lula, quando Lula passa por uma cirurgia, isso não é espiritualidade cristã, só porque existe um salmo imprecatório, não. Porque o salmo imprecatório aponta contra o meu erro. E aponta para a redenção que acontece por causa do meu erro. E aponta para o meu resgate. E, portanto, me humilha. Jamais o salmo imprecatório deveria ocupar o espaço na espiritualidade de qualquer cristão de nos colocar na figura de juiz para determinar quem sofre o juízo da parte de Deus. O juízo da parte de Deus ele acontece na nova aliança, mas ele é reservado a Deus no momento em que ele escolhe entrar novamente na história como juiz. Essa é a mensagem de Apocalipse. Fora isso, na espiritualidade cristã, fica o Sermão do Monte. Vocês ouviram o que foi dito. Amem o seu próximo, odeiem o seu inimigo. Eu, porém, digo a vocês, ame o seu próximo e ore por quem persegue. Ore a favor daquele que lhe traz perseguição. Esse é o espaço do salmo imprecatório dentro da espiritualidade cristã. Se você gostou do que você ouviu, eu te convido, assista mais um vídeo desse canal, você vai aprender mais de teologia, coisa que você também pode fazer passando aqui na descrição e adquirindo o seu roteiro de estudos teológicos. Esse era o meu recado para hoje, eu vou ficando por aqui. Até a próxima.